Que o pessoal da noite é hoje. Então vamos lá, vamos dar continuidade então a- ao estudo do agravo, né, de instrumento, não é isso? Nós falamos uma abordagem histórica dele, né, contexto, cabimento, nós falamos da tipologia das decisões, né, dos pronunciamentos judiciais, despacho, decisão introdutória e sentença, né, da mudança estrutural que nós tivemos no código atual, né, que, que prevê algumas decisões que são agraváveis e outras, né, cujo cabimento, se não estiver previsto, né, no rol do artigo 1015, então não é passível de agravo de instrumento. Então nós estávamos vendo isso, né, foi justamente a análise aqui do artigo 1015, né, que nós fizemos na aula passada, no final. Então, e nós falamos que aqui o rol, né, é um rol taxativo, né, mas ele permite ainda que você tenha outros casos, né, previstos em lei, né, que admitam o cabimento do agravo, né. Eu me lembro também da, da improbidade administrativa, da lei de improbidade administrativa, né, ela é um procedimento bifásico. Ela tem lá uma primeira fase de admissibilidade da petição inicial, né, em que abre-se a possibilidade ao acusado ali na ação de improbidade, né, o réu na ação de improbidade, que ele possa fazer uma defesa prévia. E essa decisão de admissibilidade, né, da ação de improbidade, ela comporta o agravo de instrumento. Pois bem, e nós vimos, né, cada uma dessas hipóteses aí, né, do artigo 1015, né, nós analisamos uma por uma. Só que, curiosamente, né, o, o STJ, o STJ acabou entendendo, né, no final de 2018, o seguinte, que eu acho bastante interessante, né? Ele chamou de taxatividade mitigada. O STJ acabou dizendo, vou até pôr aqui o precedente para vocês, que se você estiver diante, se você estiver diante de uma situação de urgência, olha só, né? Qualquer decisão interlocutória de urgência que possa acarretar uma inutilidade do julgamento da questão, né? Ou seja, risco de dano irreparável de separação, que se não for questionado via agravo, depois, se eu for discutir isso em apelação, não vai adiantar nada, né? Então, o STJ acabou falando o seguinte, olha, é possível você interpor o agravo de instrumento em casos de urgência. Ou seja, a gente ficou aí um tempão falando aí do 1015, né, das hipóteses de cabimento dentro do agravo, para depois vir o STJ e falar, olha, se estiver diante de uma situação de urgência, cabe o agravo. Ou seja, não importa esse rol do 1015, né? Então, essa decisão aí, ó, nesse precedente, né, que o STJ acabou falando, né, da situação de urgência, estiver diante de uma situação de urgência. Então, foi o RESP 1.696.396 e o RESP 1.704.520, que o STJ acabou por relativizar esse artigo 1015. Né? Ou seja, ele acabou colocando o sistema de 73, né? Lembra que nós comentamos sobre o sistema 73, que prevê que se tiver diante de uma urgência, cabe o agravo de instrumento. Né? Então eles acabaram voltando para o sistema anterior. Só que sem ressuscitar, sem que haja a ressuscitação, né? A ressurreição do agravo retido, né, nos autos. Então eles não ressuscitaram o agravo retido. Então, é curioso esse caso, né, do precedente do STJ. Você está diante de uma situação de urgência, interpõe um agravo no instrumento.
O STJ já teve precedentes falando do cabimento de mandado de segurança, né? Ele já admitiu o mandado de segurança, depois eles voltaram atrás e, e adotaram esse posicionamento aí. Com relação, tem precedentes também, né, é, sobre tutela provisória. Quando se fala em tutela provisória, não é apenas a presença dos pressupostos ali que justificam a tutela provisória, o deferimento, o indeferimento, a modificação, mas também a forma de cumprimento da tutela provisória também comporta agravo de instrumento. Então, você pode impugnar por agravo de instrumento também sobre a forma de cumprimento, o prazo de cumprimento, a questão das multas, né? As astrentes, que também os magistrados fixam para o cumprimento de tutela provisória, da tutela antecipada. Então, você vai achar precedentes para tudo, né? Porque antes do STJ chegar neste entendimento, ele começou relativizando lá essa parte que fala do, do, da rejeição da convenção de arbitragem, né? Então, que se fala, se a arbitragem, que é uma justiça privada, né, aqui, se para a justiça privada admite-se o agravo do instrumento, então questões ligadas à competência da justiça estatal também comporta agravo do instrumento, né? Então tem vários precedentes aí do STJ relativizando essas hipóteses aí, né, de cabimento do agravo do instrumento, né? E a cereja do bolo é esse que eu te falei, que foi adotado no final de 2018, no final de 2018, e o STJ falou: se estiver diante de uma situação de urgência, de modo que há um risco, né, de inutilidade da decisão, se você não recorrer imediatamente, então tudo bem, pode recorrer por agravo. E lembra que eu te falei, né, na aula passada, do perigo desse tipo de decisão, né? Você cai no chamado decisionismo, né? Então, no ativismo judicial. Quando você troca o direito previsto em lei por um direito da cabeça, né, dos magistrados, né? Então, o ativismo é a troca do direito por qualquer outro elemento, como moral, bom senso, ética, visão política, visão ideológica, né? Então, isso é o ativismo. E o STJ tem sido bastante ativista aqui, né? Então, na interpretação acerca do agravo de instrumento, né? Isso tem gerado muitas críticas por parte da doutrina acerca disso, né? O que gera uma insegurança jurídica grande, né? E porque também o STJ ele não tem sido muito fiel aos seus próprios precedentes, meus caros. Né? Aquele dever que os tribunais têm de integridade, né, de estabilidade, de coerência, né, dos seus julgados, o STF e o STJ não são muito afetos a este dispositivo do Código de Processo Civil, tá? 926 do Código de Processo Civil fala sobre esse dever de integridade, né? Respeito, né, os seus precedentes anteriores, a história da formulação dos precedentes, né? A ideia de coerência, né, que é a ideia de igualdade, tratar todos igualmente, é a ideia de coerência, e a ideia de estabilidade, né, que é a ideia de proibição de modificações bruscas nos seus entendimentos. Então, se você tem precedentes anteriores que admitiam mandado de segurança, nas hipóteses não previstas aí de repente o STJ muda de posição e fala, não mandado de segurança não, vamos ampliar, né, o cabimento do agravo para qualquer situação urgente. Tá na situação, decisão interlocutória urgente, interpõe o agravo, né? Então, você não dá para confiar, é um tribunal que não dá para confiar quando você vê que, que muda os seus entendimentos conforme o humor, né? Ou conforme o clima. Enfim, hoje está um clima fresco, né? Vamos ver. Meus caros, vamos continuar, então. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, então. Então, o próximo tópico aqui, né? Falar um pouco sobre procedimento, né? Como qualquer recurso,
o agravo de instrumento ele é feito por petição, e a forma de se interpor é que é bastante peculiar no agravo de instrumento, porque neste recurso você vai peticionar diretamente no tribunal. Diretamente no tribunal. Então, e o endereçamento, né, quando você faz o endereçamento, olha só, é ao presidente do tribunal. Então, se você está interpondo, você está na primeira instância, na justiça estadual, então você vai dirigir o seu agravo de instrumento ao presidente do Tribunal de Justiça. Se você está na, na, na Justiça Federal, então você vai endereçar ao presidente do Tribunal Regional Federal da região ao qual você esteja peticionando. A nossa região aqui de Minas Gerais é a primeira região, né, o tribunal mais congestionado do Brasil, né, o Tribunal Regional Federal da primeira região, que tem 1.600.000 recursos, na última vez que eu vi. 1.600.000 recursos pendentes de julgamento. Né? Eu tenho vários casos lá que eles não julgam. Aí tá virando um imbróglio, né? É uma beleza. É um caos. Caos. Pois bem, então você endereça ao tribunal, né, competente, né? Então, obviamente, você vai ter que colocar ali o nome das partes, posição de fatos, né, e fundamentação jurídica. É óbvio que isso nem precisava ter colocado, né? Mas no Brasil, óbvio, precisa ser dito, né? Então, ainda mais com alguns advogados que nós temos aqui no Brasil. Razões do pedido, olha aí, ó, de reforma, eu lembro do mérito, né? Ou anulação, né, da decisão. Então, você tem que expor as razões e no pedido, né, você vai ter que pedir o conhecimento e o provimento do agravo para, né, reformar a decisão interlocutória que você está apontando ou anular a decisão interlocutória. Aí você expõe os motivos da sua busca de reforma. Lembra da reforma, que é a má aplicação do direito ao caso concreto, na sua visão, na visão do agravante, né? Aliás, o recorrente é chamado de agravante e o recorrido é chamado de agravado, tá? Então, e nós temos também que ter o pedido, né? Pedido de reforma da decisão interlocutória ou pedido de anulação da decisão interlocutória, tá? Então, lembrando que o agravo ele é cabível contra decisões interlocutórias, tá? Urgentes, né? Conforme aquele precedente que eu narrei para vocês. Porque lembra da aula passada? Eu falei assim, olha, o agravo do instrumento ele é cabível contra algumas decisões interlocutórias. Quais? As do 1015. E outras, obviamente, previstas em lei, né? Agora não. Agora o agravo do instrumento é cabível contra qualquer decisão interlocutória, desde que amparada na urgência, né? Então vem um precedente, derruba um artigo inteiro, né? Então o que eu fiquei ali uns 40 minutos explicando, né, o artigo 1015, veio um precedente e derrubou ele todo. Em poucos minutos a gente explica. É, mas como eu não sei se esse precedente vai persistir, ou até quando ele vai persistir, eu expliquei o 1015 um por um, para que você tenha noção do que é o que está na lei e qual é o entendimento do STJ. É sempre bom você saber o que está na lei e o que está no entendimento do STJ. Você, quando for fazer provas, prova de juiz, prova de promotor, prova para a ordem dos advogados do Brasil, você não sabe o que vão te perguntar, não é? Então, se vai ser o texto de lei ou se vai ser o entendimento do STJ ou do STF. Então, por isso que é importante você trazer todas essas visões, tá? Tem uma regra aqui interessante, né? O nome e o endereço do completo dos advogados constantes no processo. Né? É claro que se você tiver de posse, né, deste elemento, né? Porque às vezes, pensa, você está aqui, ó, vamos aqui no nosso esquema. Você pediu aqui uma tutela de urgência, na petição inicial, você pediu, né? E, ou seja, pediu uma liminar. O que é uma liminar? É uma decisão quanto ao momento. Qual momento? Antes de ouvir o réu. O réu só vai ser ouvido com a citação que está aí de verde no esquema, né? Então, enquanto o réu não for citado, ele não existe para o processo.
né? E nós temos muitas providências que são pedidas liminarmente, ou seja, antes de ouvir o réu, que a gente chama de inaudita altera parte, né? Esse é o conceito de liminar. Liminar é uma decisão quanto ao momento, antes de ouvir o réu, tá? Então, se a decisão foi tomada antes de ouvir o réu, nós estamos diante de uma liminar, tá? Isso é a maioria da doutrina fala isso, tá? Você vai encontrar alguns doutrinadores que falam que liminar vem de limine, que significa no início. Então, qualquer decisão tomada no início do processo seria liminar, tá? Mas a maioria da doutrina fala que liminar é aquela que todo mundo conhece como inaudita altera parte. Vou escrever aqui no chat para você. Inaudita altera, é para paroxítona, parte, tá? O in é não, né? O in do inaudita significa não. Audita, né? Vem de auditar, né? Audição. Então, não ouvir, né? Inaudito significa não ouvir, né? E altera significa outro ou outra. Então, inaudita altera parte significa não ouvir a outra parte, tá? Então, uma tradução literal, né? Já que altera significa outro ou outra, né? Lembra de alteridade, né? O que é alteridade? Preocupação com o outro, com a outra, né? Então, é interessante essa visão. Então, o que eu quis dizer com isso? Né? Por que eu entrei nesse tema? Porque nós vamos estar diante de um monte de situações, né, que são passíveis de agravo, são aquelas inauditas altera parte, né? Ou seja, antes de ouvir a parte contrária, você pede uma tutela antecipada, pede uma tutela cautelar, e por vezes, não raro, o juiz indefere. Acontece do juiz indeferir a tutela antecipada ou tutela cautelar. Ou ele deixar para deferir depois, após o contraditório, né? Pois bem, perceba, você está ainda no início do processo. Você pediu na petição, na admissibilidade da petição inicial é que o juiz indeferiu. Você ainda não tem o nome do advogado da parte contrária. Você nem sabe quem será. Se será. Né? Às vezes ele pode ser revel, né? E uma das formas da revelia, ele se quer constituir advogado nos autos, e aí? Então, se você não tem esses dados, né, informe para o magistrado, informe para o relator. Fala, olha, deixe de informar o nome do advogado da parte contrária, uma vez que essa decisão impugnada se deu em sede liminar. Então, você está informando ao magistrado de que, ao relator, né, ao desembargador relator, que ainda você não tem esses dados. E você não tem, você deixa de informar. Então, é importante você ser atento com esses dados, tá? Com essas questões técnicas, tá? Olha só, outro ponto interessante, né? Então, nós estávamos falando aqui o endereço completo dos advogados constantes do processo, tá? Nome e endereço. Olha só, outro ponto interessante que nós temos na interposição do recurso. Nós temos a necessidade de instruir obrigatoriamente com algumas peças, chamadas peças obrigatórias. E temos as chamadas peças facultativas. Peças obrigatórias e peças facultativas. Bom, dentre as obrigatórias, o que nós temos, meus caros? Cópias. Você vai ter que tirar cópias, então, da petição inicial, da contestação, se houver, é a mesma explicação que eu acabei de fazer, que às vezes é liminar inaudita altera parte, não chegou ainda na contestação, né, meu amigo? Mas se já tiver passado pela fase da contestação, a contestação é obrigatória, tá? A petição que ensejou a decisão agravada, se não for, obviamente, feito na petição inicial. Então, se for uma petição autônoma, então ela tem que constar aqui também no rol das decisões das peças obrigatórias. Então, imagine aqui, ó, você está no curso do processo, lá em cima, vamos lá.
Você está aqui depois, aqui na fase probatória. Aí, o advogado da parte contrária pediu lá uma cautelar de bloqueio de bens, arresto de bens, né? Ou então uma desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, ele atravessou uma petição demonstrando perigo, né, por exemplo, de dano irreparável, de reparação, e pediu lá o bloqueio de bens do seu cliente. Né? Então, ele juntou uma petição no curso do processo. E o fato de ter juntado essa petição no curso do processo, então ela tem que ir pro agravo. Por que é chamado de agravo de instrumento, meus amigos? Só uma questão aqui de ordem técnica, só para você entender por que existe essas chamadas peças obrigatórias, né? Por que é chamado de agravo de instrumento? Porque o processo original, ele fica na primeira instância. Ele fica na primeira instância. O que vai para o tribunal são justamente essas cópias. É chamado de instrumento, agravo de instrumento, ele tem este nome porque você vai formar um instrumento. Você vai tirar. E o instrumento do recurso é essas cópias. Então você vai montar um processo no tribunal. No tribunal você vai instruir, então, o seu recurso com todas as peças que são essenciais daquilo que está aqui na primeira instância. Você vai tentar reproduzir lá no tribunal o que está aqui. Então, o que o código disse aqui no artigo 1017 é que você tem a obrigatoriedade de juntar algumas peças chamadas de essenciais. Sem o que não pode faltar. É claro que, dependendo da fase do processo, por isso que é importante você estar sempre em mente com a fase do processo, porque eu sempre coloco aquele esquema ali de volta, né? Porque se estiver na liminar e na audita altera parte, não houve citação do réu, não sei quem são os advogados, não houve contestação, então não tem como eu informar isso para o tribunal. Mas deixa claro, pela excelência, excelentíssimo senhor relator, ou excelentíssima senhora relatora, deixa de juntar aos autos cópia da contestação, cópia da procuração do advogado da parte contrária, que tem essa outra regra aqui, né? Pelo advogado, não só o seu, não só a sua procuração, mas também a procuração do outro advogado. Essa regra aqui obriga. Então você vai falar o seguinte, olha, deixa de juntar essas peças, uma vez que nós estamos diante de uma liminar inaudita altera parte. Ou seja, não houve ainda tempo hábil para que seja feita a citação, para que o advogado da parte contrária viesse para os autos e para que, obviamente, também ofertasse sua defesa. Não chegamos nesse momento ainda. Então, por isso, deixa de juntar essas peças. Tá? Então, você cria um tópico específico explicando isso. É sempre bom. Tá? E eu faço isso e é de bom tom que você o faz. Então, a petição que ensejou a decisão agravada, se for o caso, a decisão, né, obviamente, que ele está formando um instrumento lá no tribunal, então o tribunal tem que falar, mas o que aconteceu lá na primeira instância? Para o tribunal saber o que aconteceu lá na primeira instância, tem que então juntar a cópia da decisão. O juiz não admitiu lá a sua tutela antecipada. Ok, junta a cópia da decisão no tribunal. Ok? E lembra aquele exemplo que eu te falei do carimbo? Né, o carimbo elegível é essa regra aqui, ó, certidão da respectiva intimação ou de outro documento oficial que comprove a tempestividade. Então, o grande propósito aqui da certidão da intimação, né, da decisão, é que dia que você foi intimado? Para saber, porque se foi intimado hoje, segunda-feira, dia 21, né, a partir de manhã começa a fluir o prazo. Mas lembre que você também tem a possibilidade de interpor o recurso ante tempos, né? Ou seja, antes da fluência do prazo. Mas é sempre bom você juntar a essa certidão aqui respectiva, um agravo do instrumento, porque o agravo do instrumento ele te exige isso, né? E a procuração, né, dos advogados, como eu já falei. Uma dica, duas dicas. No processo eletrônico, isso é desnecessário. Isso é desnecessário, porque o tribunal ele vai ter acesso a todos os autos, se for eletrônico. Isso aqui só vale para processo físico. Físico, né? Eletrônico, não. Essas peças obrigatórias. E se você estiver diante de um processo físico, uma dica de ordem prática. Se o processo for fininho,
poucas páginas, tira a cópia capa a capa. O que é cópia capa a capa? Tudo. Tira a cópia de tudo e manda. E informa o tribunal. Falar em entendimento, o artigo 1017 do Código de Processo Civil vem informar Vossas Excelências, ou Vossa Excelência, é o relator, né? Vem informar Vossa Excelência que está instruído o presente agravo, cópia integral dos autos. Aí põe entre aspas, capa a capa. Você está dizendo o quê pro relator? Falou, Excelência, tudo que está lá na primeira instância está aqui. Não está faltando nada. Né? Então, isso aí é até uma garantia para você. Porque olha aqui, ó, nós temos aqui também a regra da instrução facultativa, são as peças facultativas, que lá fala todas as peças que sejam úteis ao conhecimento do recurso, do julgamento do recurso. Por exemplo, você está pedindo lá o fornecimento de um medicamento, uma internação, então você tem que juntar um lado médico. Você quer restabelecer um benefício do INSS, né, previdenciário. Então, esses casos envolvendo saúde, você tem que juntar um laudo médico. Então, o laudo médico ele vai ser um documento útil, né, que deve ser instruído o processo. Aliás, tem doutrinador que fala o seguinte, olha, se for essencial até para compreensão da causa, esse documento não é nem facultativo, ele é obrigatório também. Né? Então, você está pedindo lá, alegando a Unimed, né, o seu plano de saúde, né, RN, Metropolitan, sei lá, tem um monte, Cabesp, tem um monte de plano de saúde aí. Então, que denegou um procedimento cirúrgico. Né? Então, junta ali, você vai ter que juntar, né? Você tem um contrato com aquele plano de saúde, né? Juntar a sua carteirinha, né? O contrato, se você tiver, né? Uma cópia do pagamento da última mensalidade, a negativa, né? O documento comprobatório da negativa e o laudo médico. Então, isso tem que estar no processo. Para você demonstrar para o relator, falar, olha, eu mesmo de posse de todos esses documentos, o juiz de primeiro grau ele denegou a tutela antecipada. Né? Então, documentos facultativos, né, são todos aqueles, então, que vão propiciar, né, a compreensão da causa pelo relator. Né? Então, eles devem instruir também. Tá? Eu já disse, mas vou reiterar, se for processo eletrônico, não há essa necessidade, porque vai todo o acesso aos autos, o relator vai ter, os autos na primeira instância. E se você fizer o capa a capa, né, se for processo fininho, né, tira cópia de tudo e manda, capa a capa. Tá? Você vai facilitar muito sua vida, ou vai evitar infortúnios. É claro, formação de improbidade administrativa, né, aí não tem como, né, mano? Por exemplo, improbidade, né, eu já atuei algumas, são geralmente processos muito volumosos, né, 10 volumes, 8 volumes, 20 volumes, né, então aí você tem que formar um instrumento mesmo. Você tem que tirar cópias essenciais mesmo. Não tem como você instruir o agravo do instrumento com tudo. Impossível. Bom? Bom, olha aqui, ó. Se inexistente qualquer desses documentos, deve o advogado juntar declaração de inexistência do documento sob pena de sua responsabilidade pessoal. É só ele fazer uma declaração. Declaro para os devidos fins que deixo de juntar a contestação, cópia da contestação, ou da procuração do advogado da parte contrária, uma vez que esses documentos são inexistentes. Você faz uma declaração pura e simples. Põe a declaração apartada e põe na petição também, informa na petição que você está deixando de juntar por causa disso. Tá? Outra, acompanhará a petição comprovante de pagamento das custas de porte e retorno, quando devidos, conforme a tabela publicada pelos tribunais. Ok. O que nós falamos lá na aula de teoria geral, né? Então é um recurso pago, né? Tem que pagar as custas, né? Então vamos destacar isso aqui. Então o agravo do instrumento ele é pago, então você vai ter que analisar a tabela, né? Conforme os processos físicos, né? Pelo volume, né? Pelo número de páginas que costuma ser cobrado. Né? Já no eletrônico é valor fixo, tá? E cada tribunal tem sua tabela de custas, meus caros. Bom, a interposição
em 15 dias, né, como qualquer recurso, lembra? Só o agravo do instrumento, que tem um prazo variável, né, prazo de 5 dias apenas. O agravo de instrumento, como qualquer outro recurso que não seja embargos, o prazo é de 15 dias, né? Ok. A interposição, então, é direta no tribunal, junto ao presidente, né? Junto ao presidente. Então, mentaliza essa ideia, né? Deixa eu colocar aqui um esquema. Melhorar o esquema, né? Eu tenho espaço aqui. Junto ao presidente. O TJ ou RF. Se for Tribunal Federal. Ok? Chegando lá, no tribunal, o presidente ele vai mandar distribuir para um relator. O presidente do tribunal vai mandar ser distribuído para um relator. E monocraticamente, o relator ele tem poder de decidir monocraticamente. O que é decidir monocraticamente? Decidir sozinho, sem que se consulte, né, os demais colegas, né, o revisor e o vogal. Então, o relator ele pode, se ele entender que o recurso é inadmissível, né, entendendo que é inadmissível, ele vai não conhecer do recurso de agravo, né, o negar seguimento, é o que a gente chama aqui de não conhecimento do recurso, lembram? Quando o recurso foi inadmitido, ou inadmissível, fala assim, não conhecimento. Se ele conhecer, né, se ele conhecer, ele pode negar provimento. Negar provimento. O que é negar provimento? Ele dizer que o agravante não tem razão, né, no mérito da causa, então não há que se reformar aquela decisão monocrática, ou não há que anulá-la, né? Então ele nega o provimento, porque lembra que toda análise de recurso, nós vamos fazer análise do conhecimento e provimento. Para que se analise se aquele recurso vai ser ou não provido, para que a gente analisa o mérito do recurso, primeiro ele precisa ser conhecido, tá? Nós falamos muito disso lá na teoria geral. Sendo conhecido, então ele pode dar provimento ao recurso ou ele pode negar provimento ao recurso, tá bom? Então, isso monocraticamente. E também, né, e aí a análise liminar, né, bem na verdade, isso aqui é a primeira coisa que ele vai fazer a análise, né, antes de analisar o mérito, seria o caso de concessão de tutela de urgência. E aí lembra que nós falamos dos efeitos dos recursos. Nós dissemos que no agravo de instrumento nós temos também o efeito ativo. O agravo do instrumento, como qualquer recurso, o efeito suspensivo é um efeito ope iudicis. O que significa isso? É um efeito suspensivo em que você tem que pedir ao juiz, no caso ao relator, desde que você demonstre o perigo de dano irreparável, né, o difícil de reparação, e um juízo de probabilidade daquilo que você está dizendo, você vai pedir para ele suspender a decisão. Então, quando você tem uma decisão, você quer que essa decisão não produza efeitos, você vai pedir no agravo o chamado efeito suspensivo. Agora, ao reverso, você pediu na primeira instância uma tutela antecipada, uma tutela cautelar, uma tutela provisória, né? E o juiz não deu. Então, o seu agravo ele vai ter por propósito o chamado efeito ativo. O que é o efeito ativo? Você vai pedir para o relator, por meio do agravo, para ele te dar aquilo que o juiz de primeiro grau não deu, aquilo que ele não deu. Então, é imprescindível, então, essa distinção, tá? Então, na suspensão da decisão, você tem uma decisão que quer que ela não produza efeitos, e no efeito ativo, você não tem uma decisão. A decisão você pediu e ela não foi dada, e você quer, então, que ela seja concedida pelo relator, que o relator a conceda, não é? Então,
Esse é um ponto muito importante acerca do efeito ativo nos recursos, tá bom? Bom, entenderam aí? Tranquilo? Olhem só, vamos fazer uma análise agora, então, sobre a disposição, né, no CPC acerca do agravo do instrumento, tá? Vamos fazer uma análise, então, do Código de Processo Civil sobre os dispositivos. Tudo isso que nós comentamos. Vou compartilhar aqui com vocês. Apareceu aí, né? Bom, seguinte, beleza. Olha só. Então, o agravo do instrumento está previsto no 1015, né? Nós já fizemos análise do artigo 1015, então eu vou pulá-la. Vamos fazer análise daquilo que nós não vimos. Então, 1015 fala do cabimento. Cabe ao agravo do instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí nós vimos, né? Nós analisamos cada uma dessas hipóteses, não é? Bom, vamos aqui então ver o que nós não analisamos. O 1016, olha só o que diz o 1016. O agravo do instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos. Só uma dica aqui, meus caros, no trabalho de vocês, ó. Você clicar aqui no martelinho, ele vai abrir julgados sobre este artigo, tá bom? Eu estou aqui no site do Planalto, planalto.gov. Eu vou compartilhar aí no chat com vocês, então, não sei se todos sabem, né? Mas se você entrar pelo site do Planalto, né, no código, nos códigos todos, né, tem várias matérias aí, então se vocês entrarem pelo site do Planalto, vai aparecer aquele martelinho ali que eu mostrei para vocês. Clicando no martelinho, vai abrir julgados sobre, né, aquele artigo, né? Então, fica a dica aí, né? Pois bem, então 1016, né, o agravo do instrumento será dirigido diretamente ao tribunal, então a interposição é direta, não passa a primeira instância, né, depois, quando o agravo chega lá, aí que eu já vou comentar, né, você tem o dever de, se for processo físico, né, você tem o dever de informar aqui, né, na primeira instância, que você interpôs o agravo, até para propiciar ao juiz que ele volte atrás, né, o efeito regressivo, né. Então, ele é dirigido diretamente ao tribunal por meio de petição, com os seguintes requisitos: em nome das partes, posição de fato e direito, é um esquema daqueles, né, que eu fiz, razões de pedido de reforma e invalidação da decisão, né, e, obviamente, o próprio pedido. Nós já falamos sobre isso. Nome e endereço do advogado, completo dos advogados, constante no processo. De todos os advogados, né, se eles estiverem presentes, claro. 1017 fala do agravo da sua instrução. A petição do agravo será instruída, então, obrigatoriamente. Então, temos a obrigatória e nós temos a facultativa, né? Obrigatória com as cópias da petição inicial, que nós já vimos, da contestação, né? Da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, a certidão da sua intimação, ou qualquer outro documento que comprove a tempestividade, né? E as procurações outorgadas aos advogados do agravante e agravado. Tudo isso nós já vimos. A declaração, né? Caso algum desses documentos não exista, né? Então, a declaração de existência de qualquer desses documentos referidos no inciso primeiro, feito pelo advogado do agravante, sob pena de responsabilidade pessoal. Então, ele tem que fazer uma declaração própria, falando, olha, deixa de juntar a contestação, uma vez que ela não existe ainda, não estamos na fase ainda de contestação, né, o réu ainda sequer foi citado, então deixa de juntar essa cópia. Então, nós temos ainda os documentos facultativos, né, aqueles que, qualquer outras peças que se reputarem úteis, né, eu acabei de comentar sobre isso. Pagamento das custas, acompanhará, né, a petição com pagamento das custas, de porte e retorno, ou seja, de ida e volta,
O que é porte de retorno? Ou seja, para ir e para voltar, né? Se for é, processo físico, né? Claro. Então, quando devido, né? Quando devido, porque pode ser que a pessoa esteja pela justiça gratuita, né, meus amigos? Então, e conforme a tabela de custos do tribunal respectivo. Bom, aqui fala sobre a forma de interposição, né? Hoje, imensa maioria dos casos é por PJE, pelo processo judicial eletrônico, né? Mas nós temos também é, protocolo realizado diretamente no tribunal, competente para julgá-lo, ou seja, você pegar o agravo e você ir lá no tribunal e protocolar diretamente no tribunal, né? Então isso é bastante comum, por exemplo, nos processos físicos de quem atua, quem advoga na capital. Então ele próprio vai no tribunal, já protocola e às vezes vai até falar com o relator ou com o assessor, né? Então é comum isso. Também é possível, né, que o protocolo seja realizado na própria comarca, né? Os comarca, né, se for justiça estadual, ou subseção judiciária, se for justiça federal. Por AR, né, também é possível, né? E por fax, né? Quando era possível, ainda existe, né, tem uma lei de 1999 que fala da lei do facsímile, né, o fax. Você, eu já fiz muito disso, interpus o recurso direto no tribunal por fax e você acaba ganhando 5 dias, 5 dias para apresentar os originais no tribunal. Então mandava por fax, depois mandava por aviso de recebimento, né? Então era bem comum fazer isso, tá? É, aqui em Minas eles acabaram com o tal do protocolo integrado, né? Que era bem interessante. Você protocolizava aqui, né? E o tribunal aqui se encarregava de mandar para lá. Lá em São Paulo ainda tem, né, o protocolo integrado. Por exemplo, os casos, qualquer lugar de São Paulo, a gente vai ali em Garapava, o protocolo eles mesmos encaminham para o tribunal ou para qualquer outra localidade, né? Aqui em Minas eles acabaram com isso. Não sei por quê. Bom, ou qualquer outra forma prevista em lei. Aí nós temos o PJE, né, o processo judicial eletrônico, que é hoje a regra, né? Você entra direto no PJE do tribunal e lá tem a forma de peticionamento. É bastante simples, né? Eu faço muito pela federal, né? Na estadual eu ainda não mexi muito, né? Meu pai que mexe mais, lá nós somos vários advogados, meu pai e meu irmão eles mexem mais na estadual, eu mexo na federal. Mas é bem parecido a, o PJE de ambas as justiças, é muito parecido. Desculpem, ainda não é unificado, né? Não sei por quê. O CNJ tem tentado, né? Mas temos vários tribunais que têm adotado seus sistemas próprios, seus PJS, processos judiciais eletrônicos próprios. Então tem alguma divergência, mas eles costumam ser bastante intuitivos, né, sobre a forma de protocolizar. Se souber mexer em um, você acaba mexendo em todos. Bom, na falta de cópia, né, de qualquer peça, ou no caso de algum vício que comprometa a admissibilidade ou agravo do instrumento, né, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único. O que esse artigo 932, parágrafo único, fala? 932, ele fala dos poderes do relator. E o parágrafo único é aquela regra que eu falei para vocês da primazia do julgamento do mérito, que fala o seguinte, que antes de considerar o recurso inadmissível, ele tem que conceder o prazo de 5 dias para que o recorrente corrija o vício. Corrija o vício, né? Então, o prazo de 5 dias, esse que nós estamos falando aí, 932, parágrafo único, com base naquele princípio que nós falamos, o princípio da primazia do julgamento do mérito. Caso o relator veja que tem algum vício, ele tem que apontar qual é esse vício e tem que oportunizar em 5 dias para que se corrija o mesmo, tá? Se for interposto recurso pelo sistema do facsímile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição inicial. Essa regra é muito interessante, que fala o seguinte, olha, você usou o facsímile? Usou. Fax? Aham, usei. Perfeito. Então, nós vamos fazer a conferência. O seu agravo tem que estar igualzinho o que você mandou pelo fax.
Essa é a questão, tá? Então você tem que juntar, né, a petição original junto com o comprovante do fax, dá para eles fazerem a conferência, né, meus amigos? Então é bem interessante essa regra. Sendo eletrônicos os autos do processo, olha aí que eu comentei com vocês, eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças obrigatórias e facultativas. O que é do inciso 1 e 2? Né? Aqui, ó. Inciso 1 obrigatória, né? 2 a declaração, né? Facultando ao agravante anexar outros documentos que entenderam úteis, né, à controvérsia. Então, as peças obrigatórias, elas são dispensadas, a declaração também, e a facultativa também está dispensada. Só está dizendo o seguinte: se você quiser instruir o seu agravo com alguma outra peça que não esteja no processo, tudo bem. Você pode fazer isso. É isso que está dizendo esse parágrafo 5º. Que percebam, por que essa regra está dispensando? Porque tudo que está na primeira instância vai ter, o relator vai ter acesso, que é processo eletrônico, ele vai ter acesso a tudo que está aqui. Então, se você já juntou laudo médico, né, o contrato lá com o plano de saúde, né, enfim, você já juntou, já está lá nos autos. Aquilo, qual é a natureza daquilo? Peça facultativa, não é peça obrigatória. Então, dispensa-se. Por isso que eu estou por minha conta, né? Dispensa-se tanto as peças obrigatórias quanto as facultativas. O que esse parágrafo está querendo dizer é o seguinte: se você quiser ainda assim juntar algum outro documento, né, que não esteja lá, né, que vai te facilitar a sua compreensão, ok, tudo bem, junte, né? Então esse parágrafo está dizendo isso. 1018. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo do instrumento, comprovante de superposição e da relação de documentos que instruíram o recurso. Isso aqui é para o próprio juiz, né? Juntada aos autos do processo, ou seja, na primeira instância, da cópia da petição. Então, olha, eu interpus o agravo no tribunal. Interpus. Informe o juiz aqui que você interpôs o agravo. Juntando, então, esse agravo, a cópia da petição dele, né, do agravo do instrumento, do comprovante de sua interposição, comprovante de sua interposição. Eu protocolei no dia tal, viu, excelência? Tá aqui o comprovante de protocolo. E quais os documentos que eu juntei? Informa o juiz, de primeiro grau. Porque para propiciar ao juiz o efeito regressivo, propiciar ao juiz que ele volte atrás. Lembre-se que todos os agravos possuem efeito regressivo. Ou seja, possibilidade do juiz voltar atrás. Porque olha aqui o próximo parágrafo. Ó. Se o juiz voltar atrás, tendo ciência deste agravo, se ele voltar atrás, ele comunica. Ele vai ter que comunicar ao relator de que ele voltou atrás. E aí, voltando atrás, o relator vai considerar o agravo prejudicado. Ou seja, o agravo vai perder o objeto e ele vai ser tido como não conhecido. Ok? Por perda de objeto. Então, perda de objeto porque o juiz de primeiro grau voltou atrás. Então, caso isso aconteça, o agravo perdeu a razão de ser. Né? Por que ele é inadmitido? Porque perdeu o interesse recursal. Se ele não vai ter qualquer utilidade, se não vai ter qualquer vantagem, então ele perdeu, houve a perda de interesse recursal. Então, logo, o recurso será inadmitido. Tá? Então, tem que haver essa comunicação da primeira instância com o tribunal, informando ao relator de que houve a retratação. Tá? É bem difícil isso acontecer, viu, meus amigos? Na prática, a realidade é outra. Tá? Os juízes costumam não voltar atrás, não. Então, enfim. Mas, às vezes acontece, né? Então, e olha que interessante. Olha que interessante. Se for processo físico, o agravante tem o dever de informar o juiz de primeiro grau sobre condição de ineficácia do agravo dele perder o agravo ser não conhecido. No processo eletrônico, ele pode informar. Pode. Agora,
físico, ele tem que informar isso no prazo de 3 dias, sob pena de não conhecido o agravo, não admitido o agravo. Vamos lá. Não sendo eletrônico, os autos, ou seja, processo físico, o agravante tomará a providência do CAPT. Qual é a providência do CAPT? Né? Juntar a cópia da petição do agravo, dos instrumentos, ou comprovante de sua interposição em relação aos documentos do primeiro processo. Né? No prazo de 3 dias, a contar da interposição do agravo do instrumento. Okay? Então, eu tenho 3 dias, né? Eu interpus o agravo hoje. Então, eu tenho 3 dias para informar aqui na primeira instância de que eu interpus o agravo. Certo? É obrigatório, então, no processo físico. No processo eletrônico, é facultativo. Tá? Cuidado com isso. Aqui uma questão interessante. O descumprimento dessa regra. Né? O descumprimento, ou seja, o agravante não juntou, não informou na primeira instância de que ele agravou. Não informou o juiz. Aí o agravado que vai denunciar isso. Olha que interessante, né? O descumprimento da exigência que trata o parágrafo 2º, ou seja, informação em 3 dias, né? Deve o arguído, desde que arguído e provado pelo agravado, importa em inadmissibilidade do agravo da instrumento. Então, o agravado, ou seja, o recorrido, né? Ele que vai ser o dedo duro aí na história. Ele que vai ter que falar, olha, é processo físico e ele não informou, o agravante não informou ao juiz de primeiro grau no prazo de 3 dias que ele interpôs o recurso. Não foi informado. Não juntou a cópia lá na primeira instância, no prazo de 3 dias. Ou se juntou fora dos 3 dias, juntou no quarto, no quinto, no sexto dia. Está fora do prazo. Então é uma forma de você conseguir inadmissibilidade do agravo, né, por essa não comunicação. Então, percebam, isso é um requisito, meus amigos, é um requisito de admissibilidade próprio do agravo do instrumento. Isso aqui vale para o agravo do instrumento. O dever de comunicação ao juiz de primeiro grau. Comunicou, tem que ser em 3 dias. Ok. Vai possibilitar até o juiz a voltar atrás. Não comunicou, o agravado vai competir, né, dedurar isso, né, falar, opa, ele não comunicou. E se ficar provado isso, que ele não comunicou ao juiz de primeiro grau no prazo de 3 dias, o relator vai inadmitir o agravo. Então é uma situação de inadmissibilidade a comunicação. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Então isso só vale para o processo físico. No eletrônico, isso é dispensado, tá bom? Bom, aqui umas questões mais procedimentais, né? 2019, recebido o agravo do instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, né? Se não for o caso de aplicação do 932, inciso 3º e 4º. O inciso 3º e 4º, né, vamos ter uma aula sobre... Porque reparem, nós vamos ter uma aula sobre agravo interno. Olha aqui, ó, agravo interno. Vai chegar um momento. E agravo interno é decisão contra o relator. E aí a decisão proferida contra o relator, os poderes do relator estão todos aqui no 932. 932, inciso 3º e 4º. Tá? E lá nós vamos falar dos poderes do relator. Né? O inciso 3º fala que ele tem o poder de não conhecer o recurso inadmissível, né? Ou recurso prejudicado, ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão. E o inciso 4º, ele pode negar provimento, ou seja, ele pode julgar o mérito, negando o provimento ao recurso, se esse recurso estiver contra, por exemplo, precedentes, súmula do STF ou súmula do STJ, ou do próprio tribunal, né, súmula do próprio tribunal, né, acordam, né, em recurso repetitivo do STF, do STJ. Então, esse 932, inciso 3º e inciso 4º dão poderes ao relator para ele decidir sozinho, monocraticamente, tá? Então, esse artigo está falando o seguinte, então, para vocês. Quando não for o caso do relator decidir sozinho, monocraticamente, seja para inadmitir o recurso, seja para negar provimento ao recurso, então o relator, em 5 dias, ele vai fazer o quê? Ele pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se for, obviamente, pedido o efeito suspensivo. Então, o próprio relator tem essa competência, essa atribuição de atribuir o efeito suspensivo ao recurso, ou ele pode deferir em tutela antecipada
né, total ou parcialmente, a pretensão recursal comunicando ao juiz a decisão. O que significa isso? Isso significa que é o efeito ativo. Então, o relator ele pode dar o efeito ativo ou o efeito suspensivo à decisão, né, agravada. Então, esse permissivo está aqui no 1019, inciso 1º do Código de Processo Civil, tá? Então, olha aí, o efeito ativo ou efeito suspensivo. Percebam que o CPC não utilizou a expressão efeito ativo. O CPC utilizou a expressão tutela antecipada. Tutela antecipada, certo? Então, esse é um ponto muito interessante para você mentalizar, tá? E ainda, o relator, né, deferindo ou não deferindo efeito suspensivo, deferindo ou não deferindo tutela antecipada recursal, ele também vai ordenar a intimação do agravado, pessoalmente, né, por carta, com aviso de recebimento, né, ou pelo processo eletrônico, quando não tiver, se ele não tiver procurador constituído, né, se tiver procurador constituído, tiver advogado constituído, vai ser na pessoa do advogado, via PJE, né, ou publicação no Diário da Justiça, né, então, ou com carta, né, com aviso de recebimento, tá até redundante aqui, né, ah, não, aqui já é dirigido ao advogado. Aqui é dirigido ao advogado. Aqui é pessoalmente, se ele não tem advogado, é pessoalmente com aviso de recebimento. Ok. Por exemplo, nas liminares inaudita altera parte, né? Então, expede sua AR ao endereço do agravado, para que ele responda o recurso, para que ele oferte as contrarrazões, tá? E se ele já tiver advogado nos autos, foi informado lá pelo agravante, então a intimação vai ser na pessoa do advogado, ok? E então, para que responda o agravo em 15 dias. Olha só, lembra que eu te falei que a resposta ao agravo é chamada de contrarrazões, lembram? A resposta ao, ao agravo, né? A resposta a qualquer recurso a gente chama de contrarrazões. A resposta ao agravo a gente chama de contraminuta. Tanto faz você chamar a sua resposta ao agravo de contrarrazões ou de contraminuta. Mas é da praxe forense você chamar as contrarrazões de contraminuta. Contraminuta ao agravo do instrumento. Tá bom? Nada mais é a resposta ao agravo. Tudo bem? Então, e se for o caso, né, havendo interesse do Ministério Público, né, por exemplo, o Ministério Público deve atuar como custos legis, por exemplo, tem incapaz envolvido, tutela coletiva, né, ação de Estado, então ele vai proceder então à intimação do Ministério Público, né, quando for o caso da sua intervenção, para que ele se manifeste então sobre aquele agravo no prazo de 15 dias, ok? Nos casos que o Ministério Público deve intervir então no custos legis. Depois disso tudo, ele vai solicitar uma data para julgamento não superior a um mês da intimação do agravado, né? Então, esse prazo aqui é prazo impróprio, né? Porque, obviamente, todo prazo que é fixado para juízes, desembargadores, ministros, são chamados de prazos impróprios, vai depender muito do andamento do tribunal. Lembra que eu te falei do TRF, né? O TRF não vai seguir esse prazo de um mês nunca, né? TRF da primeira região. Então, o relator que põe a pauta, né? O relator ele pede para que seja colocado em pauta, né, alguma sessão de julgamento, para que ele profira o julgamento na sessão própria. Ok? Beleza, meus caros? Era isso sobre o